Uau. Que bom Estamos que você está aqui. muito felizes desse lado de cá, ansiosos para compartilhar. Que maravilha. E aí, vamos? Vamos orar e a gente vai iniciar aí. Já convida, gente, o máximo de pessoas que você conhece, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas por essas informações, por essa live. Eu tenho certeza que vai ser uma live extremamente abençoadora. E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho filho adolescente, mas você conhece alguém que tem, né? Você conhece alguém que tem. E o que eu tenho aprendido no decorrer da minha jornada? Que às vezes eu não preciso daquela informação, mas eu conheço alguém que precisa. E eu posso ser um canal de Deus para a vida daquela pessoa. Eu posso ser alguém que auxilia, que traz orientação. Então, gente, se a gente olhasse o mundo, né, dessa maneira, dessa forma, ficaria muito mais leve, mais prático. E quantas vezes você pode estender a mão e muitas vezes não decide fazer, né, desse jeito assertivo. Então vamos orar. Eu creio que nosso aulão de sabedoria vai ser abençoador nessa manhã. Eu já quero orar e depois eu vou pedir alguém para escrever para mim aí os principais transtornos que afetam os adolescentes para a gente fixar, tá bom? Então vamos. Senhor, nós oramos, queremos te louvar e te agradecer. Muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Obrigado pelo teu cuidado e direção. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Obrigado, Deus, pela vida do Abraão. Ó Deus, e por esse tema tão precioso. Obrigado pelos adolescentes que vão ser alcançados por essa orientação que vai ser dada aqui hoje. Nós te louvamos por esse dia tão precioso na tua presença, de poder servir ao Senhor e de estar conectado com teu Espírito. Obrigado por mais um dia, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém de novo. Então, já escreva aí, quem pode escrever para mim os principais transtornos que afetam os adolescentes. Quem pode escrever para mim que eu vou fixar esse comentário. Os principais transtornos que afetam os adolescentes, eu vou fixar esse comentário e vou deixar o doutor Abraão aí falar um pouquinho a respeito dessa jornada. Os principais transtornos que afetam os adolescentes. Muito bom dia, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu consigo, eu tô Já ouvindo. já vão deixando aí nos comentários. Se tiver qualquer probleminha, se tiver alguma dúvida, vocês vão deixando nos comentários. Vocês vão mandando caixinha de pergunta e a gente vai no que a gente conseguir responder todo mundo, ok? Se a gente não conseguir aqui, durante esse pequeno tempo, nós vamos continuar nos stories, nós vamos continuar no direct. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luciano Abraão, sou psicólogo. Daqui poucos dias faço 25 anos, ok? Já estou tentando me acostumar com esse novo número. 25 anos. Eu trabalho com adolescentes, com crianças e adolescentes há mais ou menos 8 anos, ok? Profissionalmente falando. Na clínica eu atendo há 2 anos, né? Crianças e adolescentes. E tem sido um tempo muito precioso, né? Eu hoje trabalho também com educação, né? Eu digo que trabalho com crianças há alguns anos justamente por esse trabalho voluntário que eu fiz antes da faculdade. E assim que eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar com educação, né? Então, na educação a gente consegue perceber algumas coisas e como eu já estava caminhando em direção à clínica, né? Eu me deparei com muitas outras demandas, né? Não só com a família, mas com os próprios adolescentes em si, certinho?
Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, gente, é que existe uma grande diferença entre doença e transtorno, ok? São coisas muito diferentes. Na psicologia, que é a minha área, é uma das coisas que a gente precisa muito trazer para as pessoas. As pessoas às vezes estão adoecidas, o adoecimento ele é real, mas as pessoas acham que toda vez que eu adoeço, eu contraio uma doença. Só que a grande questão é que a doença ela tem cura, né? E o transtorno ele tem tratamento, ok? Muitas vezes você vai passar por esse tratamento, você precisa continuar de olho. Por isso é muito importante essa live, não só para quem convive com adolescente, mas também para os princípios que você pode aplicar, independente da fase da vida que você esteja, ok? Gente, como eu falei, transtorno ele tem tratamento, e esse tratamento inclui não apenas terapia, não apenas uso de medicamentos, mas todo tratamento ele vem justamente para abranger as causas das coisas que vêm nos deixando adoecidos. Então, o tratamento ele tem muito a ver com alterar o nosso estilo de vida. Só que poucas pessoas elas têm de fato esse interesse em trazer essa mudança no estilo de vida dela. E é a tecla que eu mais tenho falado sobre. Por quê, gente? Não adianta você tratar apenas os sintomas de um transtorno, sendo que as causas estão sendo cada vez mais reforçadas, ok? Então, nós estamos vivendo numa sociedade que tem reforçado alguns sintomas, né, desses transtornos. E nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Algo muito importante para a gente ressaltar hoje é a sutilidade que esses transtornos aparecem na adolescência. Por que é sutil? Porque naturalmente os adolescentes têm alterações de sono, humor, de apetite, né? Naturalmente eles apresentam os mesmos sintomas que eles apresentariam se eles tivessem alguns transtornos. Então, o olhar dos pais, o olhar, né, dessas pessoas que estão acompanhando esses adolescentes faz total diferença, né? Não é à toa que isso aqui é um aulão de sabedoria. Ou seja, nós precisamos desenvolver esse hábito de sabedoria, né? É muito interessante essa questão da criação, o diferencial de uma criação boa, de uma criação não tão boa, de uma criação atenciosa, de uma criação não tão atenciosa, é justamente esse lugar de sabedoria que esse pai, essa mãe, esse tio, tia, avó vai se colocar, ok? Você pode dizer e compartilhar a mesma coisa com o adolescente de uma maneira sábia e de uma maneira não tão sábia assim. E adivinha, qual delas ele vai acolher, ele vai ouvir, né? Então, nós precisamos aprender, né, ter esse movimento de sabedoria na hora de compartilhar. Por exemplo, quando você vai passar um tratamento para um paciente, o jeito que você fala daquele tratamento vai dizer se aquele paciente vai seguir ou não, né? Eu já atendi muitas pessoas que o psiquiatra deu o laudo, não olhou nem no rosto da pessoa e a pessoa foi embora. E chega no meu consultório e fala, rapaz, eu não sei se eu vou tomar isso aqui. Eu não sei nem o que é. Aí eu tiro, leio a bula com a pessoa, falo, ó, isso aqui vai fazer isso, isso e isso no seu cérebro, vai ser assim, assim, assim. É um remédio até mais natural, ele não vai alterar muito no seu dia a dia, no seu sono, no seu estilo de vida. Mas como falta essa informação, como falta essa sabedoria, não só nos profissionais, como na família, como em muitos outros lugares, nos amigos, as pessoas elas preferem continuar do jeito que estão. Só que isso pode acumular muito mais. Então vamos lá para o nosso Vamos. top 3. Só para trazer um pouquinho assim de consciência, que muitas vezes as pessoas procuram, né, uma ajuda de um tratamento só quando ela já está no extremo, né? Ou ela está no extremo, ou o filho está no extremo, ou as pessoas adentraram em um lugar de extremo. Ou seja, às vezes os sintomas estão lá há muito tempo, existe ali uma necessidade de um tratamento, de uma procura, de uma ajuda profissional, e a pessoa ela vai protelando, né?
Olha, a Joana falando aí, a busca tem que ser preventiva. E muitas vezes a gente não vê essa busca preventiva, né? A gente só vê uma busca depois de uma instalação de um problema, depois que aquela situação nem é que já está instalado, já estava instalado há muito tempo. As pessoas só buscam ajuda depois que o negócio já descambou, como dizia minha avó. Depois que o trem já esculhambou, aí ele fala assim, rapaz, agora eu preciso de ajuda, meu filho precisa de ajuda, minha família precisa de ajuda, né? Mas você poderia ter conseguido enxergar isso de uma forma mais assertiva e adentrado em um lugar de prevenção, né? Por exemplo, eu vou no médico todos os anos, eu levo os filhos, né, no médico todos os anos, para quê? Para fazer uma prevenção, para ter uma ideia de exames, como é que tá a saúde. Ah, tá sentindo alguma coisa? Não. Aí até o médico pergunta, ele tá sentindo alguma coisa? Não, só vim aqui só para ter um panorama geral de como que tá a saúde dele. Por quê? Porque essa prevenção evita que eu adentre em um lugar de um problema mais grave no futuro. Então, queridos, estejam atentos. Já convida, eu sei que todo mundo conhece uma mãe de adolescente, um pai de adolescente, que precisa estar aqui para ter essa consciência, né? Consciência salva de verdade. Porque às vezes você fala assim, poxa, eu nem sabia que isso aqui era um transtorno, né? Que estava afetando aí. Talvez o seu adolescente já esteja vivendo essa realidade. E você pode aí virar realmente um jogo aí na história aí da sua casa e da sua vida, tá bom? Então, bora. Abraão. E é muito importante a gente pensar por esse lado, né? Às vezes as pessoas acham que ir ao psicólogo ou se consultar é justamente alguém que já está adoecido, que já está doido, que já não está funcionando mais direito. E muito pelo contrário, né? É justamente para que você funcione bem e continue funcionando bem que a gente vai ao psicólogo, né? As pessoas se acostumaram muito com essa visão desde sempre. E na pandemia isso ficou mais forte ainda. Tanto ficou mais forte, mas também ficou mais consciente. As pessoas entenderam na pandemia que nós temos sofrimentos, nós temos ansiedade, nós temos muitas outras coisas que estão em volta da nossa vida e que o profissional de psicologia vai nos ajudar a entender, a separar, a nos ouvir, a fazer com que sentimentos, pensamentos estejam no lugar e que, por consequência, os nossos comportamentos entrem numa linha que nos traga uma certa satisfação, ok? Vamos para o nosso top 3? Bora. Top 3. Gente, o primeiro que eu quero ressaltar aqui são os transtornos de ansiedade. Ansiedade nada mais é do que um sentimento de alerta, né? Você precisa se proteger, você precisa se preparar. Ou seja, é um transtorno que afeta tanto o pensamento quanto o humor desse adolescente. E aí entra agorafobia, fobia social, síndrome, transtorno do pânico. Entram vários transtornos dentro desse mesmo transtorno, ok? Ansiedade generalizada. E como eu falei, é muito sutil os sintomas, porque todo adolescente vai passar por situações de ansiedade, né? Ele está em processo de mudança, nós temos as questões escolares, nós temos as questões familiares, desenvolvimento, autoestima, né? Mudanças no corpo. Então, ele vai naturalmente passar por ansiedade. Então, quando eu sei que o meu adolescente está, né, se escondendo, se protegendo mais que o normal, quando eu sei que o meu adolescente está adoecendo, quando eu começo a perceber preocupações excessivas com coisas não tão grandes assim, né? Gente, outra coisa que eu preciso que vocês entendam. Existe um ponto muito importante, muito importante, que é tudo que uma pessoa que tem um transtorno apresenta, nós também apresentamos. Só que numa intensidade e numa frequência menor, ok? Qual é o grande problema do transtorno? É quando ele começa a ficar intenso
e frequente. Ou seja, se um adolescente ele tem uma crise de ansiedade antes de apresentar um trabalho de escola, mas depois não apresenta mais essa crise, ele de fato tem um transtorno de ansiedade? Possivelmente não, ok? Ele tinha um motivo para apresentar aquela ansiedade. E quando a ansiedade começa a aparecer sem que haja esse motivo, ok? É aí que os transtornos começam a aparecer, certo? Ansiedade por situações corriqueiras e normais do dia a dia. Então é muito importante a gente ressaltar esse ponto. Fique de olho na intensidade e fique de olho na frequência com que esses sintomas aparecem, certo? Isso vai dizer muito, né, de como você enxergar se isso pode ser um transtorno ou não. Eu tinha visto uma perguntinha aqui, deixa eu caçar aí. Uma perguntona, deixa eu te mostrar. Tem um primo de 22 anos que vive trancado dentro do quarto jogando videogame. Não sai para nenhum lugar. Até hoje nunca trabalhou, já conversei com a mãe dele para levar a um psicólogo, mas ele não aceita. Como eu faço para poder ajudar? Ok. Gente, é comum aqui nesse ambiente a gente falar, nós ajudamos quem quer ser ajudado. O que eu preciso dizer sobre essa situação é justamente o seguinte. Às vezes a pessoa não vê como um problema não sair, jogar, ter a sua rotina voltada para isso. Então, se ela não vê como um problema, ela não vai precisar de ajuda, ok? Então, eu acho muito bacana a gente fazer uma inserção, né? Inserindo devagar esses comportamentos sociais. Só fechando a janela aqui, que eu tô com um filhotinho chamado Alegria, que de manhã é muito feliz. Um Rottweiler desse tamanho. Vamos lá. Você vai inserindo esses comportamentos sociais na rotina da pessoa e você tem que começar por algo que a pessoa goste. Geralmente a gente aposta no esporte, geralmente a gente aposta numa caminhada, a gente aposta num grupo que esse adolescente jovem pode estar se inserindo, ok? E a partir disso, muita dessas mudanças de estilo de vida tem que partir dessa pessoa. Mas a família faz toda a diferença. Quando a família também insere para a pessoa, ó, você tem esse costume, a gente respeita a parte da sua personalidade, mas a gente também tem interesse de que você seja mais ativo, né? Desenvolva sua profissão, desenvolva a sua própria vida. Nós, como família, temos interesse que você viva, né? E a gente às vezes não consegue perceber. Ou seja, vai muito dessa sabedoria da família comunicar também. Para você tem que pensar sempre, quando você vai passar uma mensagem, você tem que pensar mais na pessoa que vai te ouvir do que no que você está falando, no que você tem a dizer. Né? Você tem que tentar fazer isso de uma maneira que essa pessoa possa absorver, ok? Tem mais alguma pergunta por aí? Tem uma mãe que ela falou que a filha de 9 anos já tem laudo de TAG, TDAH, TOD, movimentos motores. Como será ela na adolescência? Então, é muito comum que mães e pais de crianças atípicas tenham essa sensação: meu Deus, meu filho vai crescer, meu filho, será que vai se desenvolver? Será que meu filho vai ser assim, vai ser assado? E o que eu sempre digo, é muito importante, pai e mãe, que você faça a sua parte. E você fazendo a sua parte, o seu filho vai se desenvolver na medida do que ele vai conseguir, ele vai alcançar o potencial dele. Tudo bem? Eu já tive pacientes e já acompanhei pessoas da criança que não apresentavam a fala verbal, mas conseguiu se tornar funcional. Uma criança que tinha total seletividade alimentar e foi sendo inserido. Então a gente vai vendo alguns casos e quadros de pessoas que têm comorbidades, né, vários transtornos ao mesmo tempo, e a gente consegue perceber que quando você faz, né, o tratamento, você está sendo acompanhado por profissionais que trazem, né, esse suporte e conseguem te trazer esse viés
de segurança no tratamento e você segue ele, a criança ela vai acompanhando. Eu tenho alguns estudantes, né? Eu trabalho numa escola e não tem nenhuma sala que tenha menos que 2 estudantes com aula e alguns sem, ok? E eu acompanho adolescentes que têm TDAH e TOD e eles desenvolvem bem as habilidades, eles desenvolvem bem no seu comportamento, né? Eles fazem o tratamento medicamentoso, fazem terapia e fazem outros procedimentos e a família também é super parceira da escola, né? Então, a gente consegue desenvolver esse trabalho. Então, faz a sua parte, mãezinha, e o futuro promete coisas boas para você, tudo bem? Faz sua parte, faz emocionalmente e faz espiritualmente também, né? Eu falo assim que tem problemas que são espirituais, tem problemas que são emocionais, e aí uma coisa ela não desvincula da outra. Você precisa caminhar juntamente com isso, né? Então, assim, é uma live para um outro dia, mas às vezes você percebe também que às vezes o quesito igreja também precisa entender um pouco mais a respeito desses transtornos para gerar esse lugar também de acolhimento, né? Inclusive a gente como um todo, né? Porque quando você entende, quando você percebe, quando você tem consciência e você também de uma forma prática, né? Aprende como lidar, o que fazer, de que maneira ajudar, né? Por isso que é tão importante a gente gerar um lugar de clareza de informação. Porque às vezes você não tem alguém que precisa, mas você pode ajudar alguém que você conhece. Você pode, às vezes, intervir em alguma situação, né, que a pessoa está vivenciando. Mas essa mãe aí continue, né, busque ajuda profissional, se mova no quesito espiritual também para levar, para poder orientar. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E daqui a pouco a gente vai trazer mais dicas a respeito disso. A gente vai falar sobre os transtornos e vamos trazer algumas dicas também. Tudo bem? Vamos lá. Segundo transtorno é o que a gente chama de distimia. Distimia. Distimia é um primo bonito do transtorno depressivo maior ou da depressão, ok? É um pouco diferente um do outro, né? E é comum aparecer mais em adolescentes. A gente chama mais de distimia do que de um adolescente com depressão, ok? É muito importante a gente falar sobre esse, porque hoje, principalmente depois da pandemia, a gente vê jovens que tiveram essa experiência do mundo digital, da tecnologia, do isolamento social e que ele simplesmente não voltou, não quer voltar para o mundo fora dessa realidade, né? Nós temos perfis de jovens hoje introvertidos e que ficam mais, né, nesse mundo tecnológico e simplesmente começam a romper com o mundo externo, né? Com o ciclo externo. Alguns se relacionam bem com a família, mas quando vão se relacionar com algo externo a isso, eles não têm interesse. E aí as famílias começam a procurar, poxa, meu filho está muito introvertido, depois disso que aconteceu, ele está mais assim, ele não fala sobre nada, né? Ele só joga. Então, a gente mais uma vez precisa separar até onde é normal, né, um jovem ter mais amigos virtuais do que amigos na sua própria cidade. A gente tem que começar a se separar até onde isso é normal. Por isso é tão importante conhecer a sua criança. Quando a família chega e fala, poxa, meu filho está mudando, eu já não conheço mais o meu filho. De fato, as crianças e adolescentes eles estão em constante processo de mudança a ponto de você começar a não reconhecer mais esse adolescente, ok? Isso é comum.
Mas até que ponto ele começa a ir até contra a sua própria essência, né? É exatamente essa sensibilidade que os pais têm que começar a tentar desenvolver. Não é um senso de adivinhação, não, gente, pelo amor de Deus. Você não vai tentar ficar chutando, não. Mas você começa a perceber alguns desses sintomas, né? Um isolamento, que a gente chama de embotamento afetivo, a pessoa ela se fecha. A gente vê isso no público masculino muito forte, né? O público feminino geralmente se expressa mais do que o público masculino em relação a isso, até por alguns tabus que existem. Então, assim, é muito importante a gente pensar que esse transtorno de distimia, depressão, ele afeta o humor da pessoa, mas ele também afeta o pensamento. A pessoa não consegue, de jeito nenhum, pensar na parte positiva da vida. O repertório mental dela, toda vez que ela puxa, toda vez que ela chama, o repertório é um repertório negativo, é um repertório de comparação, é um repertório de comparação com ela mesma no passado, em tempos melhores, ou com os outros. Ela não consegue simplesmente se desvencilhar desses pensamentos negativos. Então, ela está sempre envolta numa nuvem, né, de pensamentos e que deixam ela cada vez mais para baixo, cada vez mais tristes, cada vez mais depressivas. E ela não tem poder ou força interna para responder a esses pensamentos. Aqui na live vocês já aprenderam a responder esses pensamentos automáticos que jogam vocês para baixo. Vocês rebatem com outras coisas, com algo positivo, vocês rebatem com a palavra. Ou seja, vocês estão sendo fortalecidos. Mas imagina um jovem, um adolescente que nem sabe que pode fazer isso. Está sendo formado ainda, né, na sua mente, no seu cérebro, no seu corpo. É igual quando a gente vai atender criança. Eu já atendi crianças que tinham depressão. Se um adulto com depressão, ele já não consegue se expressar, ele já sofre. Imagina uma criança com depressão. Imagine, gente, o seguinte. Depressão, ela pode ser inclusive química, por falta de vitaminas. Depressão, ela não é simplesmente uma opressão, ela não é simplesmente uma tristeza. Às vezes também ela pode ser por causas físicas, da química do nosso corpo, ok? E é muito importante a gente perceber os sintomas para fazer um acompanhamento não só com o psicólogo, né? Você leva no médico para ver se as vitaminas estão ok. Tem pessoas que têm uma depressão gravíssima porque a vitamina B12 dela está lá embaixo, né? Lá embaixo. Então, assim, existem muitas causas. Pode haver uma elaboração de um luto ali, você não sabe. Luto não precisa ser só de uma pessoa, mas de um fato, de alguma coisa que aconteceu. Então, é muito interessante a gente pensar que as coisas são muito mais complexas do que parecem. Mas quando a gente começa a olhar os sintomas, a gente também pode criar esse ambiente seguro, né, para fazer com que esse adolescente ele se expresse. Gente, a expressão é tão importante que tem pessoas que adoecem e adquirem esse transtorno simplesmente porque ela não fala do que ela sente, das humilhações, das vergonhas que ela já passou. Ela vai guardando, vai guardando, vai guardando. Só que quanto mais pessoas elas guardam, mais elas adoecem. Ninguém adquire um transtorno da noite para o dia. Existe um processo de adoecimento, ok? É mais ou menos nesse sentido que as coisas acontecem. Enquanto esse processo está acontecendo, as coisas são mais fáceis de elaborar. Depois que o processo já se cristalizou, a gente vai ter que entender mais um pouco dessas raízes, da onde isso vem, para começar a se livrar dos sintomas e para manter esse tratamento aí o quanto a pessoa tiver aí interesse, tudo bem? Mas o importante é que ela faça sempre, mesmo que o transtorno já não esteja mais afetando ela, ok? Gente, o último, ele não é um transtorno, mas é algo que tem afetado os adolescentes tanto quanto, ok? Um dos teóricos da psicologia, ele mapeou todas as crises
que uma pessoa vai viver desde que ela nasce até ela morrer. Ele mapeou todas as crises de cada etapa da vida e de cada idade. As brigas, as brigas consigo mesmo, as crises que uma pessoa naturalmente vai passar. Naturalmente, um adolescente, ele passa pela fase de identidade versus confusão. Ou seja, identidade, descobrindo a minha identidade, descobrindo os meus papéis, descobrindo aquilo que eu nasci para fazer, descobrindo o meu propósito, a minha profissão, meu lugar no mundo, descobrindo tudo isso, versus a confusão de eu não sou criança, eu não sou adulto, eu não sou bom em nada, eu estou mudando, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que meu futuro me aguarda. Eu não sei o que minha família espera de mim, eu não sei o que a sociedade espera de mim, eu não sei o que eu espero de mim. Então, existe ao mesmo tempo uma descoberta, existe ao mesmo tempo uma mudança e existe ao mesmo tempo uma confusão acontecendo na cabeça de todo adolescente, ok? E dentro disso, gente, os adolescentes podem lidar de várias e várias maneiras com essa mesma coisa. E algo importante que acontece é a necessidade patológica de aceitação, de afirmação, ok? É muito interessante como a maioria hoje dos adolescentes, também por causa das redes sociais, eles têm essa necessidade de ser visto, de ser aprovado. Naturalmente a gente tem isso, tudo bem? Mas eu estou falando que isso acontece hoje de um jeito patológico, ou seja, muito intenso e o tempo todo. É importante a gente ser validado, a gente receber aceitação, afirmação? Mas você viver em função de receber isso acaba sendo um pouco cruel, porque nem sempre você vai receber isso, ok? Nem sempre você vai ter isso das pessoas. Então, quando você não tem isso das pessoas, você se frustra, você chora, você grita, você esperneia. A criança, ela se sente rejeitada, ela se sente sem lugar no mundo, ela se sente sem propósito, ela sente esse vazio, essa angústia, e ela começa a apelar para os grupos, ela começa a apelar para as modas, ela começa a apelar para coisas que ela nem concorda, mas que aquilo traz likes, traz aceitação. Gente, eu não sou contra redes sociais, de forma nenhuma. Mas hoje, mães e pais, vocês precisam monitorar, estar de olho no que o seu filho consome, no que ele curte, nas redes sociais dele. Às vezes o algoritmo conhece mais o seu filho do que você mesmo. Às vezes você não faz ideia do que ele gosta, do que ele consome, na época da vida que ele está, qual grupo ele está andando. Se ele não está andando com um grupo físico, mas nas redes sociais ele tem um grupo. Você tem que saber isso. Porque isso influencia muito se o seu filho está num grupo que tem uma vibe mais triste, ou que tem uma vibe mais revoltada, ou que tem uma vibe mais, nossa, vamos aproveitar a vida. Gente, as redes sociais elas têm um poder construtivo e destrutivo ao mesmo tempo. Você vê o boom que deu no universo maromba, que a gente chama, no universo do pessoal que cuida da saúde. Quantos jovens têm sido influenciados por esse pessoal? Ou seja, existe um poder construtivo nas redes sociais. Mas, da mesma forma, quantos jovens têm sido destruídos pelas redes sociais? Por causa das cobranças em relação à aparência, cyberbullying, abuso e várias outras coisas que nós vemos nas redes sociais hoje, né? Então, existe essa preocupação. Você precisa proteger a sua criança, o seu adolescente. Ah, mas é adolescente. Gente, adolescente, ele tem direitos e deveres. A liberdade dele vai até certo ponto. A privacidade dele vai até certo ponto. Se você gostaria de fazer isso de um jeito mais respeitoso, é com você. Eu sugiro que faça dessa maneira. Faça de uma maneira colaborativa, respeitosa, para que não gere revolta, para que não gere essa briga. Não é para você lutar com o seu adolescente. É para você colocá-lo no lugar dele. É para que você faça com que ele entenda que vocês são uma equipe e que você quer o melhor para ele, que você quer levá-lo até um futuro bom. É isso que você precisa, essa mensagem que você precisa passar para o seu adolescente. Não é fazendo as coisas simplesmente de cima para baixo, ok? Existe essa parceria e existe essa autoridade
que a família tem, que os pais, mães e responsáveis têm. Você precisa usar a sua parceria nos momentos cotidianos. E você precisa usar a sua autoridade nos momentos extraordinários. Se você usa a sua autoridade o tempo todo, é porque está faltando alguma coisa. Está faltando um tato, uma sabedoria, né? A autoridade ela é para ser imposta em momentos extremos. No mais, no seu cotidiano, você tem que usar mais sua parceria, ok? Você tem que fazer com que seu adolescente se sinta parte da sua família, se sinta parte do seu grupo, se sinta visto por você, se sinta valorizado por você. Então, quando a família ela usa muito dessa autoridade, ela perde esse lugar de que o adolescente vê como família, perde esse lugar de ver como um igual, um semelhante. Claro que pai, mãe e responsáveis são uma autoridade maior, mas o adolescente, naturalmente, ele também se revolta contra essas autoridades maiores. Você tem que fazer esse equilíbrio entre eu sou um igual, mas calma aí, eu sou sua mãe, sou seu pai, sou seu responsável, né? No mais, você tem que me tratar assim, 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 com respeito, e você vai impor os limites que cabe a você dentro do seu funcionamento familiar. Eu falo isso no geral. Eu falo isso para que você colha a parte boa e você aplique na sua realidade, ok? Isso é só um conceito geral. Então, eu penso dessa maneira. Gente, a autoridade ela é para ser usada? Sim. Sim. Sempre, sempre, sempre que necessário. Ok? Mas se você vive simplesmente só usando a sua autoridade e você não traz o senso de responsabilidade, o adolescente fazer isso porque ele quer, porque é o certo a se fazer, porque ele pertence àquela casa e ele tem obrigações com aquela casa, se você só ensina que ele tem que fazer porque você manda, quando você não mandar, ele não vai fazer. Ok? Então você cria um adolescente dependente das suas ordens. Mas quando você cria alguém que sabe as responsabilidades que tem e faz isso porque é o certo a se fazer, quando você não mandar, ele vai continuar fazendo. Ok? Essa é a grande diferença. Essa é a grande sacada que eu quero que você chegue lá. Ok? Nós falamos um pouco sobre esse olhar diferenciado da família. Nós falamos um pouco dessa sabedoria que a família precisa. Nós falamos agora sobre parceria da família. Nós falamos sobre que as famílias são diferentes e que você tem que pegar esses conceitos e aplicar na sua realidade, ok? E tem mais duas coisas que eu gostaria de falar para a gente encerrar por hoje, tudo bem? Primeira coisa, você é a rede de apoio do seu adolescente. Não espere que outras partes da família sejam, que os amigos dele sejam, que a escola, a igreja. A igreja pode. Todos esses podem ser, mas você é a principal rede de apoio do seu filho, do seu adolescente. Então, para isso, esteja bem resolvido, esteja bem emocionalmente, esteja bem espiritualmente, para você ter paciência, para você lidar, para você conseguir ser assertivo nas suas decisões, nas suas escolhas, na sua autoridade, na sua parceria. Tudo isso que a gente falou aqui é difícil? Pode ser muito difícil. Mas para quem está bem, para quem está bem resolvido, meio caminho já está andado. Tudo bem? A gente precisa pensar exatamente nisso. Se o seu adolescente adoeceu, está adoecido, procure ajuda você também. É muito importante isso. Toda vez que eu recebo um pai, uma mãe, com uma criança que está adoecida, com um adolescente que está com transtorno, eu falo, mãe, pai, vocês também precisam. Porque às vezes a criança também é o sintoma da família, ok? Às vezes a criança adoece porque a família adoeceu. Não se culpe. Não quero levar você para um lugar de culpa. Mas é importante que todo mundo se cuide. Não só a criança, não só o adolescente. Mas você, pai, mãe responsável, também é de uma importância enorme que você preste atenção na sua saúde. Porque às vezes você se doa tanto no seu trabalho, na sua família, com o seu adolescente, e você esquece desse cuidado com você mesmo, com você mesma.
com a sua aparência, com a sua saúde, com seus exames, com a sua atividade física, com a sua alimentação, com o seu sono. Eu sei que conciliar essas coisas parece impossível, gente. Mas quando você começa a prestar atenção em uma coisa de cada vez, você consegue ir colocando pouco a pouco as coisas no lugar. Quando você traz a consciência de que existem outras áreas, pouco a pouco você consegue encaixar tudo na sua agenda, ok? Um pouquinho de atividade física, bebo um pouquinho mais de água, cuido melhor da minha aparência. Pouquinho, gente. Nós construímos as coisas passo a passo. Não confie em coisas que você constrói da noite para o dia. Porque às vezes você construiu da noite para o dia, mas a estrutura é frágil. Então, construa todos os dias. Faça um pouco todos os dias. É muito importante que isso seja feito. É melhor feito do que perfeito. A gente precisa começar a dar o primeiro passo. Quando a gente vem de uma imersão, quando a gente vem de um evento, de um Transfigurados, a gente vem com todo aquele gás. E o que transforma a nossa vida é se a gente vai dar continuidade àquilo que a gente viveu ou não. Se a gente vai manter as decisões que a gente tomou diariamente ou não. Ok? E geralmente as pessoas que tomam essas decisões são firmes nelas e mantêm, elas vivem transformação pro resto da vida. E você encontra com essa pessoa, ela está sempre vivendo transformação. Por quê? Ela decidiu sair do lugar. Ok? Gente, última coisa é vocês têm uma capacidade de resiliência incrível, tanto você quanto seu adolescente. Nós, seres humanos, somos feitos, somos programados para nos refazer. Resiliência nada mais é do que o processo que a gente faz para se refazer, para se reconstruir, para se adaptar a algumas situações. Então, pense o seguinte, você tem essa capacidade, você precisa exercitar. Seu adolescente também precisa exercitar. E nós fazemos isso através de algumas técnicas. O potinho da gratidão é uma delas, o dia da celebração é uma delas, o dia da família é outra delas, o dia de descanso é outra delas. Você entende? Existem muitas ferramentas de manutenção familiar. Então, a partir do momento que a gente gera consciência para você, existe uma busca que vem de você para o que eu preciso fazer a partir de agora. Quais pontos eu preciso perceber a partir de agora? Tudo bem? Gente, de forma nenhuma, esse momento aqui é para fazer você se sentir culpado, é para fazer você se sentir mal. De forma nenhuma, muito pelo contrário, é para fazer com que você tome o controle de volta dessas áreas da sua vida, né? Que você tome atenção e prevenção para isso, ok? Então é muito importante que a gente tenha essa visão a partir de hoje. Então, nós temos esses transtornos principais na vida dos adolescentes, mas existem muitos princípios que ficaram aí para que você siga, independente se você é ou se você tem um adolescente ou não. Aninha colocou aqui, precisamos ser intencionais. É exatamente isso. A partir do momento que a consciência chega, também chega a intencionalidade de afetar essa área. Olha que palavra interessante, afetar, afeto, ser afetado, né? A gente se permitir que todo esse amor que a gente sente por essas pessoas afete tanto a mim quanto a ela. Às vezes a gente sente esse amor, a gente sente esse carinho e a gente não consegue afetar o outro, a gente não consegue ministrar isso ao outro, a gente não consegue trazer isso para outra pessoa. E nós estamos sempre aprendendo. Kaizen, evoluções constantes, mudanças constantes, transformações constantes, né? E por hoje é só. Por hoje eu tenho a agradecer por esse momento tão incrível. E eu gostaria de saber se tem algumas perguntinhas aí. Muito top, top, top. Alguém tem pergunta, né, conectado com o nosso assunto de hoje? E assim, queridos, lembrar que eu não sei como que tá aí a questão, né, de agenda de Abraão, de Luciano e tudo, mas a questão de... Eu não sei também a questão
da mentoria também, né? Porque às vezes a gente não consegue, o adolescente ele não quer fazer um processo de atendimento individual, porque ele acha que vai ser invasivo. Aí ele vivencia um processo, às vezes, de grupo, não de um tratamento específico, mas de um processo mais de movimentação para tirar ele daquela zona de conforto, para trazer níveis de entendimento, para gerar desbloqueios emocionais na vida daquele adolescente e juntar também com uma turma de pessoas que querem ir para novos níveis, que querem construir novas realidades, tá bom? Então, Shirley perguntou aí, ele faz consulta online? Faz. Atende Brasil, mundo, qualquer lugar aí que você tiver, né, seu adolescente, ele atende sim, tá? Ó, uma pergunta aqui, Abraão. Como ajudar uma criança ou adolescente tímida? É muito importante a gente pensar o seguinte. Tem adolescentes que eles são tímidos pelas mudanças do corpo. Tem adolescentes que são tímidos porque já foram envergonhados, passaram por algum processo de vergonha e humilhação. E tem adolescentes que são tímidos pela personalidade deles, natural, ok? E aí a gente fala de temperamento, a gente fala de personalidade, a gente fala de perfil comportamental, ok? Você sabendo qual é o caso desse adolescente, você já fica mais situado no que fazer, ok? Quando é um caso de uma vergonha que ele passou, de alguma coisa que aconteceu, é importante a gente abordar e dar um novo significado para isso, ok? Quando já é o fato de que esse adolescente está passando por mudanças corporais, é muito importante a gente trazer essa consciência. Todo pai e mãe de adolescente que eu atendo, porque a gente tem que fazer uma consulta com os pais antes, né? Uma pequena reunião para trazer essa autorização para o menor ser atendido e para falar um pouco do funcionamento familiar e qual é a queixa que esse adolescente apresenta. Quando a família traz isso, a gente dá a gente dá um panorama, né, de você já conversou sobre esse assunto com o seu adolescente? Não, ainda não conversei. E aí eu falo, ó, a partir dos 10 anos eu oriento que tenha essa conversa, a partir dos 12 essa, a partir de tal idade essa. Ou seja, tem conversas que a gente vai tendo quando o assunto é timidez por relação corporal, né? Mudanças do corpo. E quando é natural desse adolescente ser tímido, nós geralmente fazemos esse processo, né? A gente geralmente começa a trazer um esporte, uma aula de teatro, onde ele não se sinta julgado por se expressar, onde ele se sinta à vontade para se expressar. A gente pode usar arte, a gente pode usar desenho, a gente pode usar escrita. A gente tem que fazer com que esse adolescente comece a se expressar, comece a se relacionar com esse universo que está ao redor dele, ok? Esse é o primeiro ponto que eu partiria, ok? Eu já vi muitos adolescentes fazendo aula de teatro ou algum esporte, e um adolescente que anteriormente era tímido começa a desenvolver uma confiança, uma comunicação muito mais assertiva. Tudo bem? Gente, olha só, eu sei que mãe de adolescente, ela está em busca de ajuda. Está em busca de ajuda. E outra, eu falo com o Luciano Abraão a respeito da além, né, da profissão, como psicólogo, como treinador comportamental, o chamado de Deus em si na vida dele, né, e a sabedoria que Deus colocou na vida dele. Por si só, um adolescente, um jovem, alguém perguntou se você atende pessoas de 19 anos. Ele atende qualquer idade, tá, gente? Qualquer idade, mas a especialidade realmente é o adolescente, mas ele atende aí jovem, atende adulto, atende muitas pessoas aí no decorrer da jornada dele. Só que assim, a importância, queridos, por exemplo, se eu vou atender um adolescente,
E ó, que eu gosto demais de criança, de adolescente, já dei aula para criança, para adolescente. Mas olha só, se eu vou atender um adolescente, a visão que o adolescente tem de mim é diferente. Por quê? Porque meio que eu sou uma tia, entende? Eu sou uma tia. Mas quando o adolescente vai ser atendido pelo Luciano Abraão, o Luciano Abraão, na cabeça deles, é meio que um igual para ele, entende? Então, assim, ele vê mais um tio mais novo, mais legal, mais desencanado, que tem uma vida meio que parecida com a deles. Não uma tiazinha que tá lá no consultório. Então, assim, eu falo assim, cara, é uma oportunidade porque o adolescente, ele gera, né, essa Identificação, sensação ué. de pertencimento, né? De pertencimento. Isso faz toda a diferença. Faz completa diferença. Completa diferença. Por exemplo, quando eu atendo as mulheres, que a gente é muito parecida, né? É ali, ó, de 30. As minhas alunas, elas têm uma média de 30 anos em diante. A maioria, né? Por quê? Porque ela já se sente pertencente. A linguagem, o estilo, a maneira, entende? Então, assim, se você conseguiu perceber que seu adolescente precisa de ajuda, você precisa de uma orientação, queridos, procure ajuda. Não procure ajuda depois que o caldo entornou, não. Procure ajuda para que você viva um processo preventivo, tá? Esse cuidado faz toda e completa diferença. Então, assim, só chamar no direct aí. Eu não sei se no seu coisa lá tem telefone, Abraão, não sei. Mas chama no direct, chama no WhatsApp, marca sua consulta, veja a questão da mentoria, veja como é que está funcionando aí, para quê? Para que você possa se ajudar. Quando eu ajudo meu filho, eu estou me ajudando. Eu faço, e eu vou dizer para você, lá na frente, no futuro, você vai falar, ó, graças a Deus, que eu me posicionei, que eu intervi, que eu fiz alguma coisa. E eu sei que tem mães que querem fazer, mas não sabem o que fazer, né? E às vezes, querido, você fala para o seu filho assim, olha, a gente vai marcar uma reuniãozinha, né? Não fala que vai para um tratamento, né? Até o jeito de você falar gera no adolescente ou na criança aquela, eu vou para um tratamento, né? Eu lembro que eu fui atender um adolescente uma vez, Abraão, presencial aqui em Porto, né? E aí a mãe falou, não, que você vai para um tratamento, não sei o quê. Aí quando o adolescente chegou, que eu fui me apresentar para ele, aí eu bati a mão assim e tal, aí ele meio que já desarmou. Quando a gente terminou a sessão, gente, eu sou muito de brincar e tudo. Quando a gente terminou ali a sessão, ele, tia, eu pensei que era uma coisa muito mais chata, não sei o que e tal. Eu falei, e aí, você gostou? Você vai querer continuar? Ele falou, claro, gostei, vou querer continuar. Então, às vezes, queridos, até a percepção que o seu jovem, adolescente, criança tem, né, de um cuidado emocional, é algo distorcido, é algo que não está conectado com o que realmente ele vai viver. Inclusive, a maioria das pessoas tem uma visão distorcida, desalinhada. E eu quero dizer para você, você pode ser ajudado, seu adolescente pode ser ajudado, seu jovem pode ser ajudado, sua criança pode ser ajudado, e você realmente evitar um problema, um transtorno, realmente uma doença emocional que pode se instalar no decorrer da jornada, e você realmente pode viver aí algo completamente diferente, porque você viveu um processo de intervenção, tá bom? Então não deixe de procurar. Teve algumas pessoas que perguntaram aqui a respeito de abuso sexual, né? Qual tipo de tratamento? Realmente é um processo aí, né, de atendimento, de tratamento, de ressignificar essa história. Não é fácil, não é fácil, é desafiador, sim, principalmente para um adolescente, porque ele está em processo de transição. Queridos, a adolescência é um novo nascimento. É um novo nascimento, é um processo de transição. E nesse processo de transição hoje, principalmente hoje, o nível de impacto por conta das redes sociais e por conta de tudo que nós estamos vivendo de novo. Eu falo assim, eu fico me imaginando eu adolescente nessa época. Não sei, acho que não ia dar bom, entende? Então, assim,
eu fico imaginando, porque eu fui uma adolescente meia esquisita, né? Falo assim, Senhor, imagina com tantas coisas, com tantas oportunidades, com tanta coisa para se fazer. Então a gente tem que ter paciência, a gente precisa pedir sabedoria de Deus e a gente precisa buscar bons profissionais. E preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui hoje. Procure pessoas com princípios e valores que acreditam no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque tem muita gente procurando profissionais desalinhados com princípios e valores e que, igual uma aluna minha, levou a adolescente dela para um profissional desalinhado. Sabe o que ele falou? Põe essa menina para fazer sexo, ela está precisando de sexo. Olha o nível de situação que ela viveu, por quê? Porque ela estava desalinhada. Então você precisa ficar atento aonde você está levando, em que lugar você está levando. Eu sou muito atenciosa com essas coisas, queridos. Na verdade, eu chego a ser o extremo, né? Tem atenção até demais. Por quê? Porque a gente precisa realmente cuidar aí dos nossos adolescentes e se posicionar de uma forma assertiva. Quer deixar aí, Abraão, uma última mensagem? Gente, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, vocês que ainda estão aqui, vocês que permaneceram. Gente, só o fato de você ter permanecido já diz muito, né, sobre o quanto você está interessado em trazer, ser um agente de transformação para a sua vida, sua casa, sua família, seus filhos. Então, assim, não desistam, né, sejam pacientes. Às vezes, passar pelo processo é realmente complicado, né? O processo ele envolve culpa, vergonha, falha, acerto, ele envolve muita coisa. E nesse sentido, gente, o que eu preciso que vocês saibam é que tem um propósito claro no coração de vocês, tem um sonho de vocês claro. O sonho talvez é ter uma família feliz, funcional, ou trazer, né, uma nova geração, um legado. Mas, gente, tenham isso muito claro, porque saiba que vale muito a pena. Então, façam a parte de vocês, seu adolescente vai fazer a dele, Deus vai fazer a parte dele. E no mais, eu quero agradecer e desejar a você uma ótima semana. Gostaria também de dizer que nós estamos sim abrindo uma mentoria de adolescentes. Eu estou fazendo esse projeto, estou atendendo também individualmente, mas estou abrindo uma mentoria de adolescentes e gostaria de compartilhar isso com vocês. Porque, gente, é algo que faz total diferença na vida de um adolescente. Princípios, técnicas, auxílio, né, à disposição deles, de uma maneira que eles consigam entender, que eles absorvam. Então, assim, a mentoria, ela faz toda a diferença. Seja para a parte de transição profissional, seja para a parte de formação humana, né? Faz total diferença. Então, ó, só agradecendo e, ó, me chama lá, tire suas dúvidas e nós vamos continuar o nosso trabalho. Maravilha. Já segue o Luciano Abraão, só colocar aqui em cima, ó, você já vai seguir, você aperta aqui em cima rapidinho, você segue, já corre lá todo mundo, segue aí, vai lá no direct dele, manda uma mensagem, marca, organiza, já vê que dia essa mentoria sai, em nome de Jesus, e vamos colocar esse negócio para rodar. Vamos orar para a gente finalizar, então? Vamos embora. Agradecendo a Deus que nos deu a sua bondade e misericórdia nessa manhã, para que nós pudéssemos estar aqui. E a bondade sobre mim, a misericórdia foi maior, porque eu não estava conseguindo nem levantar. Eu falei, Abraão, estou tentando aqui me levantar, né? Eu peguei uma tal de uma virose aí. E, por fim, né? Em nome de Jesus, vai embora, fora da minha vida, e eu preciso de cura e de restauração. Oremos. Senhor, nós oramos, queremos te louvar e te agradecer. Obrigado, Deus, por essa manhã tão preciosa. Obrigado pela vida do Abraão. Obrigado, Senhor, por todas as mães que passaram por essa live. Obrigado, Deus, por aquelas que nem são mães ainda, mas entenderam a importância de poder ajudar outras pessoas. Deus, que nesse dia o Senhor possa tocar cada adolescente, cada criança, cada jovem, cada família aqui representada. Toca, Senhor, a vida de cada um deles, trazendo reestruturação, alinhamento.
Ó Deus, que mães aqui hoje, Senhor, possam tomar decisões, ó Pai, de se posicionar de uma forma diferente. Senhor, que hoje seja um dia, Pai, de divisor de águas. Que o Senhor, ó Deus, tome em tuas mãos, ó Pai, esse trabalho, Senhor, de Abraão, ó Pai, que ele possa, Senhor, a cada dia ser um canal de Deus para a vida de crianças, jovens, adolescentes. E que essa mentoria, Pai, o teu nome seja engrandecido e glorificado. E que adolescentes tomem decisões, Senhor, para a transformação de toda uma geração. Nós oramos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que na adolescência as decisões mais importantes são tomadas. Quantos adolescentes, ó Pai, tomam decisões erradas e se perdem nessa jornada de vida. Mas nós clamamos agora, Senhor, a tua intervenção sobre cada família nesse lugar. E nós declaramos um mover sobrenatural do Senhor, Pai. Aquilo que nós não podemos fazer, ó Deus, que a tua intervenção seja uma realidade nas nossas vidas. Entregamos esse dia e esse final de semana nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.